reflexão do porquê que nós ainda nos sentimos culpadas. A culpa para a mulher é algo que faz parte de toda a nossa existência. A gente se sente culpada por ser mulher, no meu caso, se sente culpada por ser uma mulher negra, se sente culpada por ser filha, mulher, numa casa em que você também tem filho homem, em que a gente percebe diferenças de tratamentos, a culpa da maternidade, a culpa da mulher esposa em relação ao lar, e hoje eu trabalho em home office, e uma das coisas, inclusive, que eu compartilho aqui é que eu precisei trabalhar crenças que tinham sido plantadas na minha cabeça, plantadas no meu coração, na minha infância, em relação, inclusive, ao meu trabalho dentro da minha casa. E acho que se eu for começar por uma culpa, eu vou começar com essa que foi a mais recente, inclusive, que é a que está mais fresca aqui na minha cabeça, na minha mente. Eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com o meu trabalho virtual, nas mídias sociais, e com o meu trabalho em casa. Tanto a casa em si, quanto o meu marido, a minha filha, os meus enteados, que também é minha família. E como que essa culpa ela vinha? Ela vinha pela insatisfação, ela vinha porque eu achava que eu tinha que dar conta, ela vinha porque, mesmo tendo a consciência do meu marido, a consciência da minha filha de que eles também convivem dentro da mesma casa, eles trabalham junto comigo no sentido de cuidar do nosso lar, existia uma culpa muito grande de eu não entender o valor que era isso. Então, por isso é que eu estou começando pela nossa casa, porque a partir da nossa casa a gente vai entender os outros valores, tá? Inclusive o nosso valor quando a gente trabalha fora também de casa e da nossa própria vida profissional, mesmo essa online. E demorou muito para eu entender essa culpa. Poxa, mas eu estou em casa, eu estou home office, é muita coisa para fazer. Tem dia que, mesmo sendo os três fazendo tudo aqui dentro, parece que eu estou fazendo muito, parece que eu estou fazendo pouco. Eu sempre ficava medindo, até porque às vezes a gente escuta algumas cobranças, algumas indiretas, que doem. A gente pensa assim, poxa, tá tão difícil conciliar tudo, e o outro não tem ideia disso. E realmente vai continuar sem ter, se a gente não traz à tona essa ideia, se a gente não abre a nossa boca. E claro, abrir a nossa boca não é um despejar sobre o outro. Abrir a nossa boca e falar assim, poxa, me desculpa, eu estou tentando, estou fazendo o meu melhor. Não consegui por conta disso. Não é se justificar, mas conversar, abrir o jogo. Quantas vezes eu conversei com a minha filha? Poxa, filha, para a mãe não dá, a mãe não pode ficar te lembrando, ela está na fase da adolescência. E muitas vezes eu chego para ela, poxa, filha, não dá para a mãe ficar repetindo. Isso é ruim para a mãe. E aí eu comecei a mostrar para ela o valor, porque eu não estava dando valor, eu estava me sentindo culpada em relação a isso, em relação à forma com que eu estava vendo o trabalho da casa. Se a gente for colocar a nossa casa impecável, como a gente via as nossas mães, as nossas vós colocando, a gente pira na batatinha. É impossível, a casa nunca vai estar impecável. Eu tenho um gato, inclusive. Nunca vou ter minha casa sem pelo. Eu termino de aspirar o sofá, o tapete, já está tudo cheio de pelo de novo. Termina de tirar a poeira, já está empoeirada de novo. Agora que é inverno, tá tudo mofado. A gente termina de limpar o mofo, né? Coloca produto e tudo. 2, 3 dias já tá tudo mofado de novo. E o que a inteligência espiritual tem a ver com isso? Tudo. Tudo, porque a inteligência espiritual me ensina a dar valor. Valor àquilo que não tem preço. Primeira coisa, você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher abençoada. Você tem saúde. Você tem um lar para chamar de seu. Você tem uma família para chamar de sua. Por aí, a gente já começa a dar valor ao que a gente tem. Aí você olha para dentro da tua casa, tu tem uma casa para arrumar. Você tem móveis. Você tem bens dentro da tua casa. Bens que, assim, se a gente for parar para pensar, quando foi que tu comprou tua primeira televisão, tua primeira máquina de lavar, teu primeiro tapete? Sabe aquela alegria, aquela emoção de conquistar algo novo? A gente perde ela. Porque eu tenho, agora que eu tenho, eu já tenho, tanto faz, perdeu o valor, já consegui. E aí a gente vai juntando vários eu tenhos aqui dentro da casa, né? Esse aqui eu comprei numa época, esse aqui eu comprei, daqui a pouco eu já tenho. Eu lembro que a primeira coisa que eu e minha esposa a gente comprou, que a gente nunca teve na vida, que a gente falou assim, nós vamos comprar e nós vamos ter.
Por incrível que pareça, até hoje a gente comemora isso. Foi uma Marinex com tampa. Uma Marinex com tampa. No dia que a gente viu em alguns lugares, assim, não era o modelo que a gente queria, não era o valor que a gente queria, tá? Na hora que deu o match, né? Que deu aquela coisa assim, tipo, a Marinex olhou pra gente, a gente olhou pra Marinex, os dois juntos falaram assim, amor, nossa Marinex. A gente saiu da loja saltitando, a gente tem Marinex. A gente pode não ter, sei lá, gasolina no carro, mas a gente tem Marinex. Tinha uma empolgação, tinha uma alegria, tinha uma novidade. Todas as vezes que eu uso a Marinex, todas as vezes que eu abro o armário e eu vejo a Marinex, eu me lembro disso. E eu dou valor a isso. As coisas não deixam de ser importantes. Eu que deixo de dar importância para as coisas. Percebe por que é tão necessário a gente ter inteligência espiritual? E percebe por que a culpa ela vai vir sobre a gente? Ela vem por isso, pelo básico que a gente deixa de fazer. O básico é dar valor àquilo que tem valor e não tem preço. Então, hoje, quando eu pego a minha casa para limpar, quando eu pego uma roupa para lavar, quando eu pego qualquer atividade dentro da minha casa, primeiro eu estou dando valor àquilo que eu tenho. Eu penso quantas vezes eu não tive. Eu me lembro que com os meus pais, durante muitos anos, a gente morou em casa de chão batido. E hoje eu tenho um piso. Depois do chão batido, que já era dificultoso de limpar, né? A gente tinha que mais molhar do que varrer para conseguir limpar. Tudo ficava sujo, você não podia pisar com o pé no chão, você não podia andar de meia dentro da casa. Eu lembro que depois disso a gente teve uma casa que o pai colocou, o sonho da vida dele era o piso ardósia. O pai foi lá e colocou o piso ardósia, que eu não sei se era mais difícil do que o piso de chão batido para limpar. Muito difícil de limpar. E toda vez a gente limpava chorando, porque era uma dificuldade e tal. Hoje eu tenho um piso, uma cerâmica que eu posso limpar e andar descalça. Tem um tapete para me aquecer durante o inverno. A gente deixa de dar importância para as coisas não deixam de ser importantes. O sacrifício de Deus para que eu não morresse pelo pecado e para que eu também não vivesse em culpa. Se ele me liberou da culpa, me diz quem eu sou na fila do pão para me sentir culpada. Eu sou aquela que não estou dando importância àquilo que eu tenho. E se eu não tenho inteligência espiritual, eu não vou me dar conta disso. Eu vou só me afogando, me afogando, me afogando, me afogando. Eu estou rodeada de tudo e não estou vendo nada que eu tenho. Porque eu deixei de dar importância àquilo que é importante. Eu deixei de valorizar aquilo que eu vou conquistando. E por isso que fala, né? Se a gente honra no pouco, a gente vai honrar no muito. Pouco tem que fazer sentido porque também já é alguma coisa. Eu lembro que eu fiz uma mentoria uma vez sistêmica que a pessoa pediu para eu tirar a minha nota de dinheiro da carteira e ela me perguntou assim, o que é isso para você? Um pedaço de papel. Aí ela arrancou uma folha, né, da página, do caderno. Então toma, troca a tua folha de papel pela minha? Não. Não posso trocar porque é dinheiro. Não, você falou que é uma folha de papel. A gente dá importância para aquilo que é importante. E era uma notinha. Se eu não enxergo aquela nota como um valor, como um serviço, como entrega, como que eu vou enxergar 1 milhão? Como que eu vou enxergar os 1.000 que eu posso ter? A gente tem que honrar no pouco. Porque se a gente aprende a honrar no pouco, a gente já está ensaiando para honrar no muito também. Então, que nessa reflexão a gente entenda que não tem culpa no cartório quando a gente olha para a nossa relação com Deus. Quando a gente aprende a desenvolver a nossa inteligência espiritual com Deus. Eu brinco que Deus é o cara da lógica e é o cara do português. O que é o cara da lógica? É X e X. Se eu dou X e X, eu não vou ter X e Y. Se eu estou entregando a minha insatisfação de cuidar daquilo que é pouco, eu não estou dando valor do pouco, eu não vou tendo muita. Pode esquecer. E da mesma forma é o bom português. Se eu não converso e falo com o meu Senhor, é assim, 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 assim. Se eu não entrego na minha oração detalhadamente aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu desejo no meu coração, Deus vai pegar tudo que eu falei, do jeitinho que eu falei assim, e vai virar para mim e falar assim, olha, lembra aquele dia, no teu desespero que você pegou e falou, tá aqui, foi o que você falou, foi o que você disse, ele já transbordou na minha vida.
já me deu, eu já sou dona de todo o ouro e de toda a prata porque eu sou herdeira dele. Ele já me fez abundante. Mas se eu não me sinto abundante, mesmo ele tendo me dado tudo, ele não vai ficar me dando além daquilo que eu tenho consciência. Porque se eu não tenho consciência do que eu tenho, eu não vou saber administrar. Ele não vai me entregar muito se eu não estou conseguindo administrar o pouco. Se o pouco para mim é um saco ter que limpar essa casa de novo, aí é um saco pedir para botar o sapato no lugar certo, aí é um saco pedir para a filha arrumar o quarto. Se eu não estou valorizando pouco, se eu não tenho consciência do quanto vale o que eu acho que é pouco, eu não vou conseguir administrar o muito. Tu acha que uma casa grande dá pouco trabalho? Ah, eu boto alguém para trabalhar, para arrumar para mim, tá? Mas se você não sabe cuidar da sua casa com responsabilidade, né, da forma correta, você acha que você vai conseguir ter os olhos sobre alguém que está fazendo isso para ti, para saber se está fazendo do jeito certo ou não, no tempo certo ou não, se está cobrando a mais ou não? Percebe? Então, o tempo todo a gente está sendo guiado para crescer, mas a gente só sobe uma escada degrau por degrau. Eu não consigo pular de uma vez do primeiro degrau para o último, lá no topo. Posso até fazer um esforço tremendo para chegar até lá e pular de uma vez, mas se eu chegar lá não vou estar pronta. Então, que a gente possa realmente dar importância àquilo que é importante e que a gente possa dar valor àquilo que não tem preço. Porque esse é o primeiro passo para a gente entender que a gente não tem culpa, que a gente não é perfeito, que a gente não dá conta de tudo, mas a gente dá conta de um dia de cada vez, porque cada seu próprio dia tem o seu próprio mal. E esse mal está sendo guardado o tempo todo, porque nós somos guardados por Deus.